Olá, meu nome é Bárbara. Estamos aqui no nosso podcast É Dia de Pediatra, não é mesmo, Amanda? Oi, pessoal, Amanda Pereira aqui falando. Hoje a gente vem trazer um tema que tá super na moda, que é obesidade infantil. E aí, Bárbara? Esse tema, como vários outros que a gente vem falando, é um pouco polêmico, né? Polêmico por quê? Obesidade na criança é uma coisa que às vezes é difícil a gente até definir. A criança, diferentemente do adulto, né? Quando a gente pensa em obesidade, a gente vê, né? Vê no Globo Repórter, vê nos jornais, lê. Vai fazer o quê? Aumentar a gordura nas nossas células. Algumas pessoas têm localidades do corpo em que engordam mais, engordam menos. Alguns tipos de acúmulo de gordura vão diferenciar alguns tipos de perfis, até perfis de doença. Mas na criança, não só a gente vai ter esse acúmulo, obviamente, mas a gente vai estar num processo muito mais importante, que é o de crescimento e de diferenciação celular. Por quê? Porque essa criança está crescendo, ela pode estar ganhando peso e vão ter fases que isso é extremamente fundamental. A gente sabe que tem aqueles períodos de repressão em que parece que a criança dá aquela engordadinha para depois ir para o estirão e dar aquele crescimento. O crescimento ele vai fazendo assim, em fases. Então essa criança está multiplicando as células dela. Essas células vão se diferenciar para que ela tenha um crescimento normal. E isso faz com que a obesidade na infância seja um ponto tão delicado e tão cheio de complexidades para a gente ver. Não é simplesmente prescrever uma dieta, atividade física, mudança de hábitos, é muito além disso. Então a gente tem que pensar por esse lado. E quando a gente vai diagnosticar? O IMC, eu acho que o índice de massa corporal, né? É uma coisa que praticamente todo mundo já ouviu falar. Na pediatria, a gente tem o IMC como ponto, realmente. A gente coloca ele naquelas curvas. A gente fala das curvas de desenvolvimento e crescimento, a gente tem curva para o IMC também. Só que é interessante que quando a gente vai ver as curvas do perímetro cefálico, do peso, da estatura, elas vão crescendo, num contínuo. Do IMC não, ela vai para cima, vai para baixo, dá umas voltas, é uma coisa muito, muito estranha. Então o IMC na pediatria tem essas questões e às vezes nas faixas etárias mais precoces é difícil a gente até utilizar como parâmetro. A gente tem as pregas, que a gente vai olhar também, ver índice de massa corporal, bioimpedância, tem vários pontos, mas o que a gente quer frisar aqui, nenhum deles individualmente vai dar um dado de certeza e de confirmação diagnóstica. A gente gosta às vezes de coisas objetivas, né? Eles são dados acessórios que vão ser de muita valia para a gente poder ver e avaliar essa criança. Mas diferentemente no adulto, por exemplo, que às vezes a queda do peso e essa diminuição do IMC já é ok para mim, na infância não. Tem criança que vai estar indo no caminho certo, em melhoria de saúde e de peso e de tudo, mas tá ganhando peso. Por quê? Porque ela tá crescendo, então a gente vai ter que estar muito atenta a isso. E aí, além da gente pensar no indivíduo, a obesidade gera uma coisa que é pensar na nossa sociedade como um todo, né, Amanda? Exato, Bárbara, como você falou, e aí essa diferença que você trouxe da criança para o adulto nos faz pensar no macro, né? Nos faz pensar no social, porque se é diferente a obesidade na infância e na idade adulta, se você disse que a abordagem, o tratamento da obesidade na infância vai trazer tantas particularidades, será que então é mais difícil de abordar na criança do que no adulto? Será que todos os fatores que a gente vai comentar mais para frente fazem com que esse seja um problema até maior na infância? Então, quando a gente pensa em questão de cuidado e saúde, a nível de saúde pública, a gente precisa entender em que cenário a gente se encontra. Como é que está a obesidade hoje, no Brasil e no mundo? Os dados, eles são alarmantes. A gente tem a informação de que a prevalência de sobrepeso no mundo, na infância, já está na casa dos 6% e que a incidência de obesidade vem aumentando. E a taxa de aumento da incidência de obesidade nos países em desenvolvimento, no qual o Brasil se enquadra, tem aumentado 30% mais do que nos países desenvolvidos. Então, a gente caminha para uma população de crianças obesas a médio prazo. E o que é que a gente tem de dados? Geralmente as pesquisas maiores elas são realizadas nos países desenvolvidos, mas um dado que a gente encontrou estudando, que é muito alarmante,
é o quanto isso já repercute na saúde das crianças em países como os Estados Unidos, por exemplo, em que a gente vê uma prevalência de obesidade de 1/3 da população pediátrica, inclusive já com consequências, como hipertensão, diabetes, né? Isso tudo que vem maculando a saúde dessas crianças e da família como um todo. Amanda, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu, quando estava na faculdade, isso não tem tanto tempo assim, a gente não discutia tanto diabetes tipo 2 na infância, né? Era muito diabetes tipo 1. A gente vai ver, né, diabetes tipo 1, essa alteração do pâncreas, mas não como secundária a esses fatores de alimentação. Hipertensão, então, nossa, falar hipertensão essencial numa criança era uma coisa assim, realmente quase uma raridade, né? Vamos aqui discutir isso. Geralmente a gente ia pensar numa hipertensão secundária, a uma doença renal, uma doença cardíaca. O pensamento era esse. Hoje em dia a gente já vê uma mudança nesse perfil e nesse padrão epidemiológico. É claro que ainda prevalecem essas outras doenças características da infância, mas a gente já vê um aumento, como a Amanda disse, numa escala muito grande dessas outras doenças secundárias a hábitos de vida inadequados e doenças preveníveis. E quando a gente olha essas doenças, a gente pode pensar num processo de cascata. A gente tem uma questão da obesidade, né, a questão metabólica, e isso vai levar a uma cascata de outros acometimentos. Esses outros que você falou, e a gente tem doença ortopédica, doença neurológica, doença reumatológica, um bocado de coisa que pode estar relacionado. E por que isso é importante? Porque o nosso sistema de saúde, ele precisa dar conta do cuidado. E para ele dar conta do cuidado, essa conta não vai fechar. Do jeito que a gente caminha enquanto sociedade, com os nossos hábitos, seja ele alimentar, seja eles hábitos de vida em geral, a gente caminha para um processo de falência do nosso sistema de saúde. Enquanto a gente deveria estar crescendo enquanto população e investindo na prevenção de doenças, para que a gente na frente não tenha que ter um cuidado tão oneroso, a gente caminha para um processo de que cada vez mais os cuidados em saúde serão muito onerosos e isso vai se tornar insustentável a nível de saúde pública e a nível, inclusive, de saúde pequena, assim, dentro de cada família, do custeio de medicações, do custeio de terapias, até o que o governo, como instituição, pode fazer para essas pessoas. Que é uma taxa altíssima de mortalidade, né? Agora, é interessante que quando a gente pensa em obesidade, a gente logo associa a estética, né? Interessante como a gente faz essa avaliação automática. Só que a gente tem que pensar no que a gente vai chamar aqui, eu e a Amanda, de obesidade invisível. E aí, o que seria isso, né? É aquela pessoa que aparentemente não tem as alterações estéticas que a nossa cabeça culturalmente definiu como definidores de obesidade, que é esse peso elevado, esse acúmulo de gordura, às vezes principalmente abdominal, mas ela já tem alterações de saúde que vão ter associação com essa obesidade. Por exemplo, essa alteração dessas estrias gordurosas nas artérias. Lembrando que isso é uma coisa que pode vir inclusive do período gestacional. Os estudos hoje em dia sobre o impacto que as práticas da gestante, o peso da gestante durante a gravidez tem no desenvolvimento dessa criança são muitos, com evidências científicas já que assustam a gente de que uma mãe com obesidade tem uma chance maior de levar crianças a terem obesidade no futuro. Essas implicações da obesidade, fora a deficiência de micronutrientes também, que é uma coisa associada, já que a gente vê muita correlação com alimentação inadequada. Então, dentro disso, a gente tem que pensar que o conforto que a gente tem com o padrão estético não obrigatoriamente é o reflexo do que mostra e do que a gente tem como saúde do nosso corpo, né? Eu já vi um pediatra americano numa aula falando, e ele trazia justamente isso que você falou. Estar confortável com a sua estética ou estar confortável com o seu corpo não pode ser um motivo de você estar confortável em ser doente ou em estar doente. Comfort of being sick. Essa era a frase que ele usava. Acho que essa frase em inglês até fica melhor do que em português, mas é porque a gente, por essa questão de
de ser a antítese da gordofobia, de ser o combatente do padrão estético, que eu acho que a gente tem que ser combatente do padrão estético no sentido de saúde como um todo, principalmente saúde mental, mas a gente também não pode, em detrimento disso, começar a aceitar as situações de adoecimento também como normais e confortáveis. Eu tenho que fazer até um desabafo em relação a isso. Eu tive uma vivência não muito legal, não muito interessante. Eu e uma amiga, a gente rodando, né, um dos rodízios da residência. A gente tava com um preceptor e por algum motivo, não tinha absolutamente nada a ver com o caso clínico, a gente descobriu que a mãe da criança que estava internada com a gente tinha tido diabetes na gestação. E o marido chamava a esposa frequentemente de gorda. Essa minha amiga muito revoltada fez várias intervenções muito pertinentes com relação a esse desrespeito que o marido estava mostrando ali. Só que o que mais chamou a atenção não foi isso não, foi o fato de que a preceptora, ou seja, a pessoa responsável naquele momento por ser um modelo, não só profissional como pessoal e de ensino e transmissão de conhecimento, disse que também teve e que amou ter tido diabetes gestacional porque ficou bem magrinha. É uma coisa assim que você não consegue nem reagir a um comentário dessa monta. Então isso daí é talvez uma tradução bizarra dessa toda a nossa discussão sobre a estética não é o que deve nos nortear, mas a saúde de forma integral, e pensar que às vezes o padrão, né, físico, ele vai ter interferência de outros fatores como a genética, diferentemente da obesidade, que tem uma alteração muito mais implicada nos hábitos e na vida na qual a criança está inserida do que a genética propriamente dita. Isso é muito importante, porque quando você traz esse dado, é que a gente destaca o ponto da herança comportamental, né? A gente não herda só gene, o meu DNA, ele vem metade da minha mãe, vem metade do meu pai, e com isso eu recebo genes que podem ser potencialmente ativados para causar doenças. Dependendo do hábito de vida que eu levar, eu posso favorecer ou não a ativação desses genes. Então, na verdade, não existe uma doença mais genética do ponto de vista, entre aspas, falando, do que a obesidade, porque a gente herda dos nossos familiares que herdaram dos seus passados e dos seus passados hábitos culturais relacionados à alimentação e às práticas de vida. E esses hábitos culturais, eles são muito mais fortes, passados de geração em geração, do que a questão genética em si. Eu fico muito mais ligado, por exemplo, a uma tradição alimentar familiar do que ao fato de conhecer se um antepassado meu, minha avó, meu avô, teve determinada doença genética ou não. Interessante, né? E é a nossa famosa epigenética também aí, mais uma vez entrando e dando algumas orientações e talvez até chaves de entendimento e explicação para como as coisas têm se processado na atualidade, né? E aí a gente falou bastante tudo. Agora acho que a gente podia falar um pouquinho de tratamento, né? Só antes da gente falar um pouco sobre o tratamento da obesidade, eu só queria destacar sobre quando você falou essa questão da gestante, né? Uma coisa que é muito importante, que hoje se fala, né? De prevenção, antes da gente tratar a obesidade, o que é que a gente poderia fazer para prevenir esse processo, né? E já se estuda hoje em dia a nutrição que a gente chama de pré-conceptual, né? E estuda-se, inclusive, a nutrição do fator masculino pré-conceptual. Sim, não é só da mãe. E que influências isso pode ter no gameta para formação de um feto, que vai ser uma criança um dia. Mas o que é que seria papel da gestante nesse quadro aí relacionado à obesidade? A gente sabe que a programação metabólica de uma criança, ela começa a ser definida desde o período da gestação e recebe influências tanto de uma mãe subnutrida quanto de uma mãe obesa, né? A gente precisa encontrar qual é o termômetro ali, qual é a linha certinha de nutrição naquele processo de gestação, para que eu não tenha nem déficit de nutriente para esse feto, porque um feto que é pequeno para a idade gestacional também vai ter risco de obesidade, e para que eu não tenha excesso de nutriente para esse feto, e que esse excesso leve, do ponto de vista epigenético, a predisposição para comportamento alimentar ou comportamento metabólico que leve a uma obesidade.
Então, na verdade, quando a gente pensa no processo nutricional na gestação e na questão da amamentação e na questão da primeira infância, a gente se preocupa com o agora, com a saúde do momento daquela criança, e a gente se preocupa também com o período mais para frente. Já se sabe que a obesidade na infância é fator de risco muito importante para a obesidade na idade adulta, né? E estima-se que, em média, crianças na faixa etária escolar obesas têm 4 vezes mais risco de serem obesas na idade adulta do que as crianças da mesma faixa etária que não são obesas. Isso traz um impacto socioeconômico e um impacto de saúde pública muito grande, né? Verdade, perfeito. Esses dados são extremamente importantes. E quando a gente vai pensar nisso, tanto do ponto de vista de prevenção como de tratamento, a gente tem que pensar nessa modificação, então, de estilos de vida. A gente falou muito sobre essa mãe, esse pai, essa herança cultural e familiar. Então a gente tem que pensar que esse processo todo tem que envolver a família. Não adianta a gente ver aquele indivíduo isolado. A gente sempre pensa, é interessante, né, os estudantes quando estão com a gente ou residentes falam, nossa, na pediatria vocês têm que ver a família, ver a mãe, ver todo mundo, né? A gente precisa desse contexto. Na pediatria isso é fundamental. Então a gente tem que ver que essa criança, ela tem que ir se apoderando de todo esse processo. A gente fala muito de qualidade alimentar. Então desde a escolha ali dos alimentos, a confecção dos alimentos, a gente sabe que já tem uma associação positiva entre você saber, conhecer, manipular os alimentos e a qualidade e a aceitação alimentar por parte dos indivíduos, isso não só com as crianças. Então é interessante a gente ver isso. E a Sociedade de Pediatria, ela vem dar recomendações pra gente, porque senão a gente fica aqui, pode parecer uma coisa talvez muito abstrata. Como é que a gente vai fazer isso? Do ponto de vista de atividade física, a gente sabe que a gente tem até tabelinhas para orientar. Uma criança de 0 a 2 anos tem que fazer atividade lúdica, então aquela criança que tem que subir no sofá, que tem que correr pela casa, que tem que pegar as coisas. Às vezes elas adoram, que é a vassourinha para ajudar, o potinho para fazer a comida junto, então tá ali nesse processo. De 2 a 3 anos, as atividades lúdicas e ativas, pelo menos 180 minutos por dia. Isso são marcos, gente, que a gente precisa é de criança cada vez mais ativa, mais pra frente, andando, brincando. De 3 a 5 anos, atividades lúdicas e ativas por pelo menos 180 minutos, mas aí, aqui, já a partir dos 3 anos, eu posso ter essas atividades mais estruturadas, tipo aula de natação, de lutas marciais, algum esporte coletivo. E a partir dos 6 anos, pelo menos 1 hora diária de atividade moderada vigorosa, que é o quê? Suei, minha frequência cardíaca aumentou, minha frequência respiratória aumentou. Se for aquelas crianças ficam, né, ou vermelho, rosto vermelho, porque então atividade que tem uma demanda maior. Isso são marcos, mas a gente precisa que a criança fique, porque pode ser incrível a gente pensar, nossa, é 1 hora só. Tem criança nessa faixa etária que não tem esse tempo de atividade. Ou que não aguenta, né? Que já está numa situação de saúde que vai praticar uma atividade física que cansa, que pede para, eu quero jogar no tablet. Me dá o celular um pouquinho. Vamos jogar um joguinho aqui sentado. A gente já visualiza isso acontecendo na infância. A preferência por atividades que não levam a tanto movimento do corpo, porque culturalmente já estão inseridos num comportamento de ficar mais parado. Por isso que a sociedade brasileira traz a redução do uso de telas no pilar do tratamento. Porque eu preciso me levantar, eu preciso sair daquele sofá, eu preciso sair de casa. Às vezes não dá para sair de casa, mas eu preciso sair daquela inércia para trazer movimento ao corpo, porque o nosso corpo é movimento. E se a gente não traz movimento ao corpo, a gente não vai ter nada que ajude no tratamento de obesidade. E o outro pilar, que é a alimentação, né, que você trouxe, é um pilar que a gente pode até fazer uma discussão sobre alimentação saudável na infância em um outro podcast, eu acho que vale a pena. Mas em relação à obesidade, tem muito a ver com questão cultural. E a questão cultural está diretamente relacionada à influência até da indústria alimentar na nossa história enquanto humanidade. Das mídias, né?
quando a gente vai fazer pesquisa sobre como é a evolução da alimentação, porque há muito tempo atrás, quando a gente não tinha nem o fogo, o que era que o homem comia era tal alimento cru, ele era nômade, ia colhendo, e aí evolutivamente se teve o fogo, e aí se pôde conservar alimento por mais tempo, e depois se houve a industrialização, e com a industrialização e com o processo de pasteurização eu consigo armazenar mais alimento. Então, esse processo como um todo, se ele não for muito bem estudado, ele vai se distorcendo, e o alimento ele vai se tornando vilão em alguns momentos, e a gente vai precisando medicalizar situações de vida que poderiam ser tratadas exclusivamente com a alimentação saudável, né? Isso, e hoje em dia a gente já tem um trabalho aí de várias pessoas, de vários segmentos, para tentar reverter de certa maneira, principalmente com essa campanha contra e para diminuição do consumo de processados e ultraprocessados, e às vezes a gente não sabe nem o que é isso, que é mais interessante, quais são esses produtos ultraprocessados. Então, de ter isso como forma de divulgação, como força de lei, para que a indústria realmente seja obrigada a ofertar essa ideia e essa informação ao consumidor. Outra coisa, essa perda do vínculo entre a produção do alimento, como é que esse alimento é feito, produzido, para ele chegar até aqui. Então, que a gente brinca, né? Aquelas crianças que acham que o leite vem da caixinha, que a cenoura vem da geladeira. Então, a gente perde esse fio condutor. E aí, o alimento ele vai chegando para a gente já trabalhado em várias instâncias desse processo da indústria alimentícia. Isso é uma coisa que faz parte da nossa sociedade, que talvez gere até uma repulsa de quem está ouvindo. Então, pronto, não posso comer mais nada. A gente vai ter que ressignificar algumas coisas, e aí a gente realmente precisa depois entrar um pouco mais nisso de alimentação saudável, mas aqui pensando na questão da obesidade, a gente vai precisar atuar de forma um pouquinho mais incisiva no consumo desse tipo de alimento, que eles têm, isso é interessantíssimo, várias substâncias embutidas que às vezes você não sabe. Açúcar dentro, alguns tipos de gordura, alguns tipos de condimento, que isso daí vai gerar realmente uma piora na qualidade nutricional desse alimento. Então, isso é um ponto muito interessante, a gente reaprender a ter contato com aquilo que a gente ingere e aquilo que faz a nossa nutrição. E aí a gente precisa ver que papel nós temos enquanto profissionais de saúde no processo de educação dessas famílias, a fim de conhecer como é que é o alimento de verdade, como é que é o alimento que é saudável, né? O benefício da dúvida, ele é muito estratégico para a indústria alimentícia, né? Eu vou colocar aqui nesse rótulo uma informação, e eu não sei se essa informação de fato vai ser entendida, mas ela é uma informação que atrai o consumidor a comprar o meu produto, que não necessariamente é de boa qualidade. Então, quando a gente vai tentar entender o comportamento alimentar da sociedade como um todo, as pessoas elas realmente acreditam que estão fazendo boas escolhas. Elas não têm necessariamente o conhecimento de que aquela escolha é ruim. Por quê? Porque a mensagem subliminar está ali para tentar vender, para tentar propagar a ideia de que o não saudável é saudável. Isso é muito interessante e a gente vai precisar ir trabalhando isso juntos, com certeza. Mas isso a gente vai precisar deixar para um outro momento. Para finalizar, a gente só trouxe um dado aqui do quanto, dentro das doenças que Bárbara falou, né, no início, uma delas que a gente tem como consequência da obesidade é a diabetes tipo 2, né? Então, os estudos mostram para nós que a partir do momento que uma criança tem diagnóstico de diabetes, a partir daquele dia, a sua expectativa de vida já está reduzida em 19 anos. Eu acho que o término com essa frase é um término impactante e vai deixar muito pano para manga para a gente pensar quais são as escolhas e como as nossas escolhas estão interferindo de forma benéfica ou não na vida dessa nossa criança, de quem a gente tem a missão de oferecer um cuidado de qualidade. Então anotem aí como sugestão, naquele checklist que a gente vai fazendo quando a gente é pai, mãe, tio, avó, a gente vai fazendo checklist de conduzir a criação com respeito, conduzir a criação com carinho,
acolhi as dores, acolhi as angústias e fiz boas escolhas alimentares, fiz boas escolhas de comportamento, fiz boas escolhas também de hábitos de vida, porque isso é tão importante quanto as outras coisas que também estão tão na moda sobre apego, afeto, criação compatível. Então, o processo alimentar tem que entrar como uma responsabilidade dos pais e da família para que a criança tenha de fato uma saúde completamente boa. Exatamente. E eu queria agradecer a todos que nos ouviram e que nos ouvem. E gostaria de pedir também que compartilhem tanto experiências como materiais e estudos e vivências para a gente poder enriquecer mais esse nosso momento. Muito obrigada. Tragam ideias de onde fazer compra de comida saudável, tragam ideias de receitas boas, tragam ideias de atividades físicas para se fazer com a criança, dentro do ambiente mais aberto que tiver e dentro do mais restrito que tiver, mas compartilhem, porque a gente dessa forma pode ajudar diversas famílias. Até a próxima!